O canal Resumo Notícias traz atualizações diárias sobre os principais acontecimentos políticos, econômicos e internacionais, oferecendo uma visão clara e objetiva dos fatos mais relevantes do momento. Dirigente do PT defende Eduardo Paes como vice de Lula em 2026. Um importante dirigente do Partido dos Trabalhadores sugeriu que Eduardo Paes seja o vice de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2026. A proposta visa ampliar alianças com o centro e fortalecer a candidatura do atual presidente para um novo mandato. Trump emite ultimato a Hamas em publicação nas redes sociais. Libertem os reféns agora ou enfrentem consequências severas. O ex-presidente Donald Trump usou suas redes sociais para pressionar o grupo Hamas, exigindo a libertação imediata de reféns. Ele alertou que, caso não haja cooperação, haverá consequências severas. A declaração gerou repercussão internacional e debate sobre a postura dos Estados Unidos. Correios repetem prejuízo em fevereiro e acumulam rombo de R$1 bilhão em 2 meses. Os Correios registraram mais um mês de prejuízo e já acumulam um déficit de R$1 bilhão nos primeiros 2 meses do ano. O resultado negativo reacende o debate sobre a necessidade de privatização da estatal, enquanto o governo avalia medidas para reverter a crise financeira da empresa. Toffoli é citado na OEA em relatos sobre desmonte do combate à corrupção. O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli foi citado na Organização dos Estados Americanos em um relatório que denuncia o desmonte das políticas de combate à corrupção no Brasil. A menção ocorre em meio a críticas sobre decisões judiciais que anularam condenações da Lava Jato. Macron: Europa deve estar pronta para defender a Ucrânia sem a ajuda dos Estados Unidos. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a Europa precisa se preparar para apoiar a Ucrânia militarmente, sem depender dos Estados Unidos. A declaração reflete a preocupação com a estabilidade regional e as incertezas sobre o futuro da política externa norte-americana. Suprema Corte nega pedido da administração Trump para interromper $2 bilhões em ajuda estrangeira. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou um pedido do governo Trump para bloquear $2 bilhões destinados a programas de ajuda internacional. A decisão reforça a continuidade das políticas de apoio financeiro a países em situação de vulnerabilidade. STF, no caso Bolsonaro, Zanin encara métodos que criticou na Lava Jato. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, se vê diante de métodos investigativos no caso de Jair Bolsonaro, que ele próprio criticou na Lava Jato. A situação levanta discussões sobre coerência jurídica e o impacto das decisões da Corte no cenário político brasileiro. Comportamento dos democratas no discurso de Trump ao Congresso foi completamente vergonhoso, diz secretária de imprensa. A secretária de imprensa de Donald Trump criticou duramente a postura dos parlamentares democratas durante o discurso do presidente no Congresso dos Estados Unidos, classificando-a como completamente vergonhosa. O episódio evidencia a polarização política no país. Câmara dos Estados Unidos censura deputado Al Green por interromper discurso de Trump ao Congresso. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma moção de censura contra Al Green, congressista democrata, por interromper o discurso de Donald Trump no Congresso. A medida foi vista como uma resposta à crescente tensão entre partidos. Justiça britânica considerará a origem étnica dos criminosos antes de proferir sentença. O sistema judiciário do Reino Unido anunciou que levará em conta a origem étnica dos réus antes de definir suas penas. A nova diretriz tem gerado debates sobre discriminação e imparcialidade nas decisões judiciais. Alckmin e ministros se reúnem com empresas para tratar da inflação dos alimentos. O vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros do governo se reuniram com representantes do setor alimentício para discutir estratégias de controle da inflação. O encontro teve como objetivo buscar soluções para evitar altas expressivas nos preços dos alimentos. Maduro ameaça bloquear exploração de petróleo na Guiana. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que pode impedir a exploração de petróleo na Guiana, aumentando a tensão na disputa territorial entre os países. A ameaça intensifica a crise diplomática na América do Sul. Moraes arquiva investigação contra Ibanez Rocha por 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes arquivou a investigação contra Ibanez Rocha sobre os atos de 8 de janeiro.
A decisão livra o governador do Distrito Federal de possíveis sanções, mas mantém as apurações sobre outros envolvidos. Rússia diz que retórica nuclear de Macron é uma ameaça direta ao país. O governo russo afirmou que as declarações do presidente francês Emmanuel Macron sobre o uso de armas nucleares representam uma ameaça direta à Rússia. O posicionamento agrava ainda mais as tensões entre os países. Banco Central. Chaves Pix de CPF e CNPJ irregulares na Receita serão excluídas. O Banco Central anunciou que chaves Pix ligadas a CPF e CNPJ irregulares na Receita Federal serão removidas do sistema. A medida busca aumentar a segurança das transações financeiras e evitar fraudes. 2025 precisa de multilateralismo e não ruptura, diz Lula em artigo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um artigo defendendo a cooperação internacional e criticando políticas de ruptura entre países. Segundo ele, o diálogo é essencial para enfrentar os desafios globais.